Às atividades, gostaríamos de convidar para ministrar a palestra Aplicação de Resíduos e Adubação Orgânico-Mineral de Cafeeiros, o palestrante Eduardo Lima de Souza, da Fazenda Ponto Alegre. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite feito pela Comissão Organizadora, agradecer aí ao Serjão por fez o convite, e é uma honra para mim estar falando com um grupo tão direto, um assunto que é bastante intrigante, e até eu, conversando com o Sérgio pelo telefone, ele me disse que tempo eu teria para a gente estar focando nessa ideia. Em todos 40 minutos, é bastante... Como o tema é bastante muito intrigante, tem bastante pontos a ser abordados, eu acho que talvez vai correr um pouco, mas enfim, qualquer pergunta, qualquer questionamento, vocês fiquem à vontade, e dentro do possível a gente vai estar aí fazendo abordagem. Por um lado, bastante prático, porque nós vamos estar mostrando alguns dados aí de aplicação de uma fazenda que usa sistemas de preparo de adubação de fertilizantes orgânicos minerais. E, evidentemente, também uma abordagem teórica, porque o assunto também exige esse questionamento teórico. Né? Tá? Inicialmente, eu coloquei esse título de utilização de resíduos na agricultura, mas o e-mail que me enviado tinha esse título, benefício direto e indireto de utilização de resíduos agrícolas domésticos. E agora, pegando o poder efetivo, na verdade é outro, sobre a adubação do mineral e o uso de fertilizantes de resíduos orgânicos no café. Vamos lá. Meu nome é Eduardo, eu sou engenheiro agrônomo e tem vários conhecidos aqui, podemos estar conversando mais ali, e eu me sinto que é tranquilo por conta disso. Vou contar uma historinha bem breve aqui. Que existia um consultor que ele dominava o assunto em todo sentido, dava palestra por todo o país, no Brasil todo, até o exterior. E tinha um motorista que acompanhava ele por muitos anos, e numa determinada ocasião, ele tinha que dar uma palestra num lugar que ele nunca tinha ido. E a mãe dele estava passando mal, ele tinha que visitá-la, e ele pediu para o motorista dele: olha, você não acompanha há mais de 20 anos, sabe de cor, sabe já todos os pontos da palestra, você podia ir lá ministrar essa palestra, e eu chegando no tempo, eu participo de uma coisa. E assim fez. Começou a palestra e foi muito bem, eu respondi a todas as perguntas. E antes do termo da explanação dele, o palestrante do oficial chegou e sentou no final da plateia, e aí um cidadão, terminando a palestra, levantou e fez uma pergunta que nunca ninguém havia feito anteriormente. Aí ele ficou assim: bom, essa pergunta é tão fácil que até meu motorista sabe responder, eu vou passar para ele lá. Então, se vocês estiverem muito fácil para mim, eu estou cheio de motorista aqui. Bom, eu fiz uma abordagem bem rápida sobre, antes disso, essa fazenda é uma fazenda do município do Verde. Eu sou engenheiro responsável dessa fazenda, que é uma fazenda certificada, já está no 7º ano de certificação da USP, certificada. E, evidentemente, como toda fazenda certificada, pelo menos tem que procurar dar uma destinação mais correta dos resíduos, tanto o sistema de preparo de café que é adotado nessa fazenda, é o de café descascado. Então, gera um resíduo muito grande, não só de áreas residuais, porque não tem já abordado no e também como resíduo do processo do sistema de descarte, do processo de café, enfim. Então, nós procuramos dar uma destinação dentro das possibilidades mais correta possível desse resíduo.
abordar aqui na prática, o que a gente vê na prática, no dia a dia, qual é a destinação da classe do benefício café. Aí eu coloquei alguns pontos aí que a gente pode ver. Outros, combustível, né? O pessoal usa para secagem de cafés casouros, caldeiros, fornalhas iguais. Muitos produtores usam, é uma questão interessante para reduzir o consumo do impacto de questões de bem. Bom, vamos lá. Quando a questão também que o pessoal usa muito, e às vezes essa palha como cama, né? Cama de frango, cama de gado, e depois, evidentemente, usa esse resíduo como fertilizante orgânico também, tá? Bom, pode deixar outra destinação que o pessoal usa para a palha, que é um resíduo bastante gerado, tem que gera resíduo de todas as etapas, né? De bananeira, sistema de quem faz safazera, de equipamento, usa esse sistema de propaganda e gera bastante resíduo. Usa direto como fertilizante para arroz de café e outra cultura. Esse é um ponto, às vezes, que a gente vê, observa que até um ponto, questão de gestão, mesmo de posicionamento, que o produtor ele se vê obrigado a fazer. Ele tem, evidentemente, às vezes, estrutura lá, a máquina do benefício, começa a processar café, aquilo vai corrotando, mesmo que tem farinha, ou que tem farinha, ele tem que dar vazão de trabalho e começa a levar para o lavoura. E é um erro difícil, a mão de obra cara, colher, e essa várias depositada em torno da lavoura, do carregador, e por uma questão ou outra, às vezes atrasa para escolher, e essa palha começa a escorrer com o segundo, começa ao teor de potássio, até matar alguns três cafés. Então é um ponto complicado essa questão aí, de a destinação dessa palha é um serviço operacional caro, rendimento baixo, e o produtor tem que dar vazão no sistema da palha porque ele precisa ter um painel muito texto ali, não concorda com a palha da sala dele. Outro destino que tem visto é a questão de doação. O pessoal às vezes não tem aquela palha lá, pega você, não pode levar tudo, nem se importa com tudo, né? O pessoal às vezes até é um favor que se faz, né? Tirar por conta da doação. Tá? Venda para terceiro, hoje, só de cerâmica, ou mesmo estão usando aí como combustível, né? Orgânico, para funcionar caldeira, né? Processo de compostagem, que seria o revocador orgânico, eu acho que seria o funcionamento mais correto da dimensão. E o pior disso tudo é a autocombustão. Pessoal, muitos já devem presenciar aqui, eu já precisei, inclusive lá na fazenda do qual eu sou responsável técnico, um monte de palha fica depositado e alguma chuva que vem alguém da água de colheita, essa umidade é o suficiente para iniciar um processo de fermentação, porque a própria palha de café tem muitos micro-organismos indígenas. Aí, choveu, molhou que monte de palha. E continua o processo de umidificação. Está repositando sobre o cada vez mais aquela palha, e como a palha e os resíduos orgânicos são ótimos isolantes térmicos, aquela fermentação, evidentemente, passa a ser maior, porque a camada toda espessa em cima foi sobreposta, e essa fermentação chega a um ponto tal, com a temperatura elevadíssima, alta e alta combustão. O monte começa a fumegar, pegar com os dedos para fora, não sei. Alguns senhores já devem presenciar disso, infelizmente, de todo modo. Até com risco até de pegar fogo na estrutura, né? Não dá para pagar mais, e quando eles falam, quanto mais mal, parece que mais assim fogo, enfim. Então, às vezes, isso ocorre na prática, né? Então, eu coloquei esses pontos aí, evidentemente que pode haver outros, se tem a aceitação dele, né? O produtor usa como combustível, não toda o resíduo de plástico usa na lavoura, usa como parte do, enfim. Mas aqui a gente vê a destinação do resíduo do plástico, do processo de benefício, nesses pontos aí que nós colocamos. Bom, como foi falado, eu acho que seria mais interessante, o mais viável,
mais tecnicamente correto, a gente dá uma destinação do sapato, usar ela como fertilizante, não como fertilizante natural, mas como fertilizante já composto ou mineralizado. E para tanto a gente tem que usar no processo de compostagem. Nós vamos estar abordando aqui rapidamente que como a gente processa na parede, e alguns pontos são muito importantes de serem abordados, levantados, para que isso ocorra bem. Nós vamos ver que a compostagem, na verdade, tem que de vários sabores, né? Mas basicamente são um tripé que se serve a compostagem, tá? E nós tivemos como exemplo, desculpa a minha experiência, nós usamos como exemplo, onde a gente aprendeu, a gente tem na própria natureza. Né? Esse sistema de decomposição, ou de mineralização natural, a própria natureza faz, a gente aprendeu a fazer isso durante o processo evolutivo de milhões de anos. Né? Então, não é novidade, a natureza nos ensina a fazer isso. E é uma questão de ordem, como foi falado, que deve ter falado várias vezes, questão de sustentabilidade. Né? A gente usar os recursos naturais no melhor forma possível, né? Atendendo mais as questões da sustentabilidade. Bom, primeiramente, para a gente fazer uma compostagem, a gente evidentemente tem que ter um local para isso, um pátio para essa compostagem, tá? E essa escolha desse pátio, eu não vou ficar falando muito questionamento de distância, de um local que seja fácil de trânsito, né? Que sempre está chegando, sai do caminhão para pôr um veículo pesado, beleza? Mas tem que ser um local que tenha um bom equipamento, uma certa utilidade. Aqui no caso, aqui é muito sensibilidade, primeiro de tecido, né? Porque não acumula muita água durante a chuva, e tem uma drenagem natural existente. Tá? E o sistema dessa água, você tem uma drenagem de chuva, que não vem entrar enxurrado aqui, evidentemente, tá? Uma disponibilidade de água, essa água pode ser levada para a rua, se é natural, ou enfim, tem que ter água no meio. E aqui está o início de uma mesa montada, né? Como que é feito em camadas estratificadas, nós vamos ver. Então, esse pátio, muitas das vezes, assim, como um correio de pátio? Mau cheiro. Mas nós vamos ver que a compostagem, desde que seja bem feita, ela não tem questão de mau cheiro. Às vezes tem um mau cheiro com resíduo que você usa, já está no processo de fermentação anaeróbica, já está cheio de putrefação, mas a compostagem bem produzida, ela tem um cheiro característico, mas é um cheiro de silagem, um cheiro mofado, mas não tem tanto problema de cheiro, nem você. Tá? Bom, deixa eu coloquei como resíduo orgânico só para ilustrar. No caso, nós falamos de café, o resíduo maior que se gera, evidentemente, é a casca, a palha, o café do processo final. No caso dessa fazenda particular, que descasca café, tem também o sistema da palha de alunda, esse aqui é a palha do café descascado, no caso, todos os cafés descascados. Tá? Aqui é uma fonte de, não está pensando, é esteiro de gado, e aqui é bagaço de mão. Tá? Eu tenho usado esses resíduos aqui lá, porque dentro do princípio de compostagem é o seguinte: quanto mais a gente estratifica, quanto mais a gente diversifica os componentes que entram no processo, melhor a compostagem. Semelhante que acontece no projeto, não tem diversidade muito grande. E evidentemente eu posso usar aqui não só, aqui está tudo resíduos vegetais. O pessoal vai estar mudando, resíduos vegetais ou animais são passíveis de compostagem. Ou seja, tudo que um dia foi resíduo, animal ou vegetal, né, tudo que tem carbono orgânico permanente é passível de compostagem. Né? Então, aqui no caso, como o sistema de processo de café gera resíduo, a maior parte dos resíduos é baixo, então eu uso esse recurso. Aí, cada observação, e muitas vezes me perguntam, qual seria o resíduo melhor para usar? Seria o resíduo que tem mão, que gera resíduo, né? Atendendo a questão de sustentabilidade, a questão de. Então, isso aqui passa a ser um passivo ambiental grande. Eu vou dar uma estimação que não só com uma área residuária, aqueles cascateiros, isso aqui também é um passivo ambiental. Tem que dar uma destinação correta em questão de estar contaminando só para água, curso d'água, enfim. Não está entrando no primeiro disso. Então, esses resíduos, todos eles, podem ser lá no sistema de compostagem. Na tela inicial, eu muitas vezes uso isso aqui
da rua. Época de colheita, mão de obra cara, toda a parte de fora, então tudo direcionado para a colheita, estava não dando tempo disso, deixa para depois e tendo um problema. A palha molhada, de onda, é outra parte muito difícil de operação de trabalhar com ela. Principalmente essas áreas de montanha, com fio postal, eu estou tendo dificuldade na hora. E eu uso aqui no plano de bagacinho, agora está com certa dificuldade, porque as usinas estão usando para energia, né, para energia elétrica, para gerar energia elétrica. Mas eu uso ela para especificar, para não usar resíduos adequados. Tá? Silagem, qualquer outro resíduo que os produtores ter disponibilidade de pedagem, eu também pode ser usado. E o uso esterco do gado poderia ser qualquer outra fonte de esterco, em qual finalidade? O esterco entra só como um agente fermentante, como um inóculo. Nós vamos ver que o processo de compostagem é um processo biológico, né? Relação de micro-organismos, principalmente bactérias. Tá? E o trato digestivo dos ruminantes tem uma quantidade muito grande de bactérias, né? Indígenas, que se expressam muito bem em termos compostados. Aqui tem um detalhe da montagem da leira. Aí, como que é a forma que se indicada correta para fazer essas leiras? A leira ela tem uma dimensão, tem as dimensões de forma. Eu uso no máximo 3 metros. Começa com 3,20 aqui, boto 3 metros, e ela finalizar com 3. O porquê disso nós vamos ver o porquê. Então a dimensão dela, ela tem uma dimensão da base de 3 metros, tá? Com altura de 1,50 m até 1,80 m, não muito alto, não muito bonito, tá? E o comprimento variável, de acordo com o seu pátio que você tem disponível para fazer isso aí. E ele disse que por essas camadas certificadas, a gente tem que entrar com o sistema de inoculação, com fermentos, né, com frio, sei. Então, é recomendado mais ou menos 5%. A cada camada de composto desse, certificado, com 5% de esterco. Tá? E outra coisa interessante, qual a postura de cada camada dessa? É proporcional à participação relativa de cada resíduo que você tem. Se eu tenho mais palha no processo final, essa camada de palha seca vai ser mais específica. De modo que todas as leiras do processo tenham próximo a mesma conformação de distribuição de resíduos orgânicos. Tá? E aqui, no outro ponto, um dos critérios de fermentação é a água. O microorganismo no serviço tem necessidade de água. Tá? E essa água, o mel, a probabilidade é de 55%. Só de 50%, 60%, só de 50% a 55% é a condição de água ideal para esse livro. Então, à medida que vão fazer essas camadas, tem que ser a irrigação constante. Outra pergunta que se faz muito, eu posso colocar aqui um monte de nutrientes? Eu só posso colocar o cara, cinza, gesso? Pergunta muito. Ó, calcário é um sintético, não tecnicamente é errado colocar calcário, porque a matéria orgânica, a feira da planta, a vegeção de animais, de urina, tem caráter ácido, é ácido principalmente. Né? E durante o processo de compostagem, a medida que vai compostando, vai ter uma diminuição física, quebrando e formando matéria organificada. E nessa decomposição, na queda desse componente orgânico, quando vier o cálcio no minério de potássio, formando um macro de cálcio no minério de potássio e um mês para o caminho. Se for calcário aqui, tem até risco de perder nitrogênio na forma de amônio por volatilização. Então, calcário ou substâncias corretivas como cinza, não se deve. Tá? Gesso. Gesso é outro ponto, pessoal. Vamos colocar gesso para segurar o nitrogênio. Né? Porque aí o radical sulfato do gesso reage com amônio, forma sulfato de amônio, que é estável. Mas isso a forma mineral de amônio na madeira, ela é curta. Por quê? Porque a madeira tem nitrogênio na madeira, tem esse design nitrato na forma de madeira. Então, o processo das bactérias nitrificadores não agem nesse nitrogênio que fazer um nitrato. Então, a retenção de nitrogênio quando se põe de gesso é muito pouco. E outra, a solubilidade do gesso para essa unidade que é baixa. Então, o gesso, aí eu tive interessado, conversando com o professor de Marquinhos, quando está verdade nessa área de felicidade orgânica, eu perguntei para ele: o senhor acha que ele atua por gesso? Aí ele respondeu assim: você vai vender ou você vai usar? Vou usar, tudo próximo.
Se você fosse vender, né, o pessoal faz isso, é a indicação dele. Eles põem gesso. Por quê? Compra tonelada de gesso que você comprar gesso e colocar R$50, R$60 e vende por 120, 130, o gesso não perde. Ganha 100%. Então, tecnicamente, não tem necessidade de pôr gesso. O pessoal usa, às vezes, aqui alguma fonte de fósforo, solúvel, super 5, super 3, que é interessante, não mais de 3 a 5 kg por dia. Se for usar uma fonte de fósforo que não seja solúvel, uma fosfato de rocha, fosfato de arachado, fosfato natural, aí deve colocar no início, porque a acidez no final da maneira vai fazer com que esse fósforo seja solubilizado. Tá? Então, fósforo solúvel, a fósforo não solúvel, é interessante lembrar aí, para ter essa solubilidade ao longo do processo. No fim da malanada, o fósforo, ele dobra praticamente a solubilidade de fósforo. 2,5, 3, passa para a própria seca, no fosfato de rocha. Tá? Então, no início aqui, né? Esse ponto é crucial. Tá? A umidade. A umidade, se faltar umidade, não tem como o processo remediar. Tá? Então, como que é feita essa umidade que nós temos feito lá? É dessa forma aqui. É como se fosse regar um canteiro de café, uma bola de luz. Tá? Se a gente fizer a letra, naquela confusão que nós fizemos, camada de meio 60, depois de molhar, a matéria orgânica cria canais preferenciais de drenagem, às vezes você tem a impressão que molhou num ponto e do lado está seco. Então, você se molhar camada por camada, como se fosse a irrigação dele. Tá? Então, isso aqui é muito importante, é um sucesso do processo. A umidade ideal é em torno de 55%. Tá? E à medida que vai processando a material vai recompondo, a tendência de composto é ganhar mais umidade, porque a matéria orgânica, à medida que ela vai sendo modificada, ela aumenta a capacidade de fixação de água, esse CRH. Então, chuva de no processo, realmente deve ser dado a coberta habilitada, para que não tenha essa absorção tão mais alta de água, interferindo no processo de fermentação. Esse aqui é feito um esquema prático e depois que a gente falou no gravamento, tem uns pontos, mas esse aqui é um ponto interessante. Você já está no processo de certo período de fermentação, você pega força massa, se uma amostra bem, pega força. Se escorregar com dificuldade ou apenas molhar a mão, a umidade é ideal. Se só pegar a mão ou desligar, está faltando água. Tá? Tem outros pontos também que a gente precisa essa questão da água. Para que tenha um filminho, não sei se vai dar para emocionar. Essa água é um ponto, é um dos temperos, é um dos sucessos do processo. Então, tem um filminho de como que a gente faz essa água aí. E tem uma observação também aqui, então, pela continuidade, no caso a gente usa lá um chuveiro, um dador de água que é a velocidade, tá? E molhar camada por camada. Nós vamos ver, tem uma praga na prática, de uma maneira prática, a gente vê como que essa umidade se está molhando muito a pouco, e nós vamos contar para ver. E, inicialmente, eu começo a ler inicial com uma camada de palha seca. Se eu colocar a palha descascada, eu posso dar a impressão de estar uma olhadinha no adequado e não está. Para essa palha seca ser mais como se fosse uma porrão, como se fosse uma espuma mesmo, molhando essa água. Tá? Então, começa inicialmente a primeira camada. Isso é questão que nós vimos na prática lá, na questão de indicação para isso. Mas a gente começar a primeira camada com a palha seca, que é mais interessante. Maravilha. Também vou passar lá para trás. Mas esse filme mostra se tem umidade como molhando lentamente. E eu queria mostrar o filme. Como que a gente sabe que a nossa umidade está boa? Começa com um pequeno filete lateral a orelha, é hora de ir para frente. Tá? Não deixa eu ser achado. Eu acho que posso passar para a próxima. Acho que não vai ter assim. Tá, tudo bem. Bom, o outro sucesso da reportagem é a reação. Então, a umidade, a reação dos segundos. Tá? Como que a gente controla isso? O processo de fermentação de reportagem tem que ser aeróbico, com a presença do oxigênio. A fermentação aeróbica, ela ocorre, o oxigênio não ocorre. Tá? Mas, tecnicamente, a fermentação ideal, para fazer a fermentação é aeróbica.
Tá? Então, e a aeração é o fator mais difícil de ser controlado. É o mais difícil. Tá? Então, vamos ver o porquê. Então, se a cadeira montada de 1 metro, 3,5 metros, 1,60 m, em torno disso, tá? E como que a gente faz aí para montar uma lei? Tá? Molhado, tendo a camada certificada, com sistema de fermentação, com sistema, enfim. Aí depois de 2, 3 dias, eu dou o primeiro recomendo. Tá? E a maneira da gente injetar oxigênio no sistema, ou colocar oxigênio, é revolvendo a lei, não tem outra forma. Tá? Então, pode ser, aqui na escala que está usando para hoje, pode ser escala menor, usar um chave, enfim. A dimensão da leira, ela tem limitação de altura, por uma questão, leira muito alta, o próprio peso da leira faz com que a leira se compacte e definir a aeração também. Nós temos usado no trator, com essa pá carregadeira, o mesmo trator que eu uso para montar a leira, para revolver a leira. E um detalhe importante, o custo da pá carregadeira aqui, né, ela tem que ir ao máximo. Qual a realidade? Porque esse material cai em forma de cascata, né, e nesse momento tem a oxigenação da massa. O ar quente, evidentemente, mais leve, que está aqui no meio, ele sai, que é cortina de ar quente dela, e entra oxigênio na massa. E com essa operação a gente injeta oxigênio na massa e atende a outra questão também, que é a temperatura, tá? E a baixa temperatura. Isso aqui chega a alta temperatura, tá? O controle da temperatura, nós podemos, evidentemente, usar. Hoje tem termômetro a laser, você chega assim, digitais. Na prática, a gente tem usado esse artifício ali. Pega uma haste de ferro de função, de qualquer cola, meio, 4, 3 quartos, enfim. Qualquer cola. No lado aqui, um ferro de meio. Nós fizemos, eu coloco essa haste em torno de 1 metro, em próximo disso, e amarro, mas faço em torno da ponta, e amarro uma sacola, de sacadura. Qual a finalidade? Se você chega lá, pega, para ter uma baliza, uma referência onde é que está o teu termômetro ali na haste. Tá? Aí, tira essa haste e você fica inteiramente. E o controle da temperatura pode ser pelo tato mesmo. Tá? Olha aqui onde é que a haste estava enterrada ali. De 40 a 60 centímetros, que é onde tem a maior atividade microbiológica, você vai fazer a leitura da temperatura. De forma escrutável. Pegou nessa haste, contou 1, 2, não chegou aos 3 segundos. Opa, está na hora de morrer. Vamos ver a prática. Mais tecnicamente dizendo, a temperatura dele pegando por 60. 70 graus, 75 minutos. Tem que remover. Tá? Então, 70 e 60 graus, a gente consegue segurar no 3 segundos. 70, 75 ou mais, evidentemente, incomoda. Então, é uma maneira prática de ver como está o removimento. Através dessa haste. E a leitura se faz aqui, ó, mais ou menos de 40 a 60 centímetros dentro da lente. Tá? Chegou no temperatura e removeu. Tá? Então, outro ponto. Deixa a perna mais para fora. Qual é a finalidade de removimento da lente? Eu vou falar em cima dessa transparência, que eu acho que fica também questão de diferença. Hoje a gente está tudo a tela. A leira está montada aqui, evidentemente. Aqui eu fiz um corte, bati uma foto. Olha como que fica estratificado as camadas. Para no processo final, para café descascado, bagacinho de cano, poderia ter qualquer outro tipo de resíduo que o produtor, evidentemente, disponibilizado para o pedaço. Tá? Foi molhado, camada por camada. Tipo, esse removimento, eu queria frisar bastante, que é muito importante. Fez a leitura do termômetro lá na haste. Está no temperatura, tem que entrar revolvendo. Essa foto aqui, acho que custa mais. Olha a cortina de ar. Aqui, essa fumaça que não está quente, não é evaporada. E aqui, além de evaporar, está saturado de CO2. O processo de fermentação que é aeróbica, evidentemente, esses não oxigênio que está no espaço vazio, está carregado de CO2. Quando ele cai em cascada assim, dessa forma, frisando uma vez. Injetamos na massa e abaixamos a temperatura. Tá? Aí você fala, então revolveu que você põe a mão, está frio, não está, está quente, quase ali na fora. É impressionante. Então, essa diminuição de temperatura, você deve estar revolvendo muitas vezes sobre atividades,
você bem inoculado, você bem representado, a atividade é tão intensa que a atividade aumenta muito rápido. E se não estiver esquentando, tem um pouco de errado. Tem que esquentar. O processo de fermentação no ambiente aeróbico é exotérmico, é a temperatura. Se não estiver esquentando, ou tem 3 pontos que podem estão faltando. Ou tem como molhar muito, ou está possível, ou está faltando muito mais. 90% dos casos são esses 3 pontos. Então, você tem que abrir e molhar se está muito úmido. A água abrir um dia como esse, então ela enxuga rapidamente. Tá? Tem que regar a forma de evolução. Tá? Então, o indício da temperatura que você está esquentando é porque o processo está não bem. Beleza? Se não está esquentando, não é problema. E outra característica também, quando falta umidade, você corta ali assim, eu acho que não se deve presenciar, como se faz aquela esterqueira, para quando aquele material resta todo de limpeza de estado, quando você corta assim, fica branco, fica. Aquele branco ele serve de fundo, para umidade da baixa. Aí você começa a ver alguma risco de fibra, uma raiz, para faltar umidade, reação mais de fundo não vai ter. Tá? Aí a gente tem que mudar para ter a configuração desejada. Aqui eu tirei da internet, para escala na hora, tem esse equipamento aí, esse compostor, que é uma empresa de garagens, assim levando. É um equipamento que, evidentemente, segundo a especificação do fabricante, consegue fazer um rendimento operacional de 500 metros por hora. Então, para escala na hora, o investimento é uma máquina de polícia por R$80, pressionar o contrapeso, tem que ter um sistema de redução de velocidade. Tem um contrapeso e ela já está trabalhando, por exemplo, e ela realmente revolve, ela fica estática, né? E ela precisa também revolvendo e triturando. Né? Tanto aqui o esquema da máquina aqui, acionada aqui, esse sistema mecânico, ele existe uma tração com uma potência 120 CV, para por exemplo, exata para acionar o CV. Mas para esse caso, para dar a disposição do argumento que tem volume maior, é um investimento que possa ser utilizado. Tá? Isso aí pode passar, eu não vou. Deixa só pode deixar. O microorganismo, volta por favor. É outro ponto importante também, evidentemente. O sucesso da fermentação é o criar umidade, temperatura e aeração, ou oxigenação. Tá? Esse é o sucesso. Evidentemente, existem outros pontos a serem abordados que também são importantes, seriam os inoculantes secundários, o microorganismo. Tá? A gente tem a noção, sabe, como que esses bichos, o pessoal trabalha lá. O pessoal, às vezes, vende produtos inoculantes estáticos no mercado, um inoculante aqui, que ele, como composto, está composto por 30 quilos. Então, você tem essa conversa que o meio científico é cético nesse sentido. Né? E a gente for estudando, se inteirando um pouco mais, você vê que realmente a questão é complicada, porque durante o processo de compostagem existe uma variação de ação de micro-organismos que dominam o meio. Né? Existem as fases de antibiótico, mesófilo, termófilo, e cada uma dessas fases tem um micro-organismo que domina, bactéria, fungo, algo e actinomycetes. Então, um micro-organismo, às vezes, que vai se superar com esses estágios que vivendo aí, é muito questionável no meio científico e continuamos dizendo que resíduo orgânico, na verdade, que ele pode usar como inoculante, sem estar com o uso desse comprar esses produtos aí que são ditos como milagrosos. Bom, como os micro-organismos agem? A gente coloca as camadas de cuidado, as bactérias vão agir primeiramente nessa ordem: açúcar, amido, proteína absoluta, hemicelulose, demais proteínas. Daqui para frente, a celulose, elimina a cera, ele fica em posição. O professor Morena de lá, assim, no seu livro lá de pós-carreira, a pergaminho tem 50% de celulose e 20% de hemicelulose. Então, até aqui tem uma coisa. Então, é um material bom de ser composto. Né? Palha de arroz. Às vezes o pessoal usa palha de arroz, a palha de arroz tem muita sílica. Às vezes fica aquela parte lá do apêndice, que faz espelho, acha que decompor, mas decompor. Então, tem materiais que têm mais dificuldade de decompor e materiais que são mais resistentes. Então, materiais com muita lignina, muita cera, resina,
compostos orgânicos com as carbônicas longas são mais difíceis de compostar. Evidentemente, as compostagens por um tempo, elas sabem processando, mas durante o período de 90 a 120 dias, a gente não consegue esse segredo, tá? Próximo. Próximo. Acho que a relação CN, pode ser. A relação carbono-hidrogênio é um ponto interessante. Tá? Ela é ideal em torno de 25 a 35 para 1, porque a bactéria aqui é 30 para 1. Existem várias tabelas de literatura que trazem a relação carbono-hidrogênio do cada material. Porque para decompor bem a bactéria que é 30 para 1. Se eu tenho um composto lá que tem relação 60, 70 para 1, o que a bactéria faz? Ela remobiliza 30 para 1, né? 30 para 1. 20 para 1, 10 partes de hidrogênio, ela imobiliza seu protoplasma. E 20 partes ela elimina a forma do CO2, acabou. Tá? E vai reciclando isso aí. E quando tem relação baixa, e resíduo de postura de grande, seriedade, que é o contrário, a relação sem 8 para 1, 10 para 1, aí a bactéria vai encontrar aqui 30 para 1, aí tem muito hidrogênio, ela, o que ela faz? Aí ela joga nitrogênio, carbono na forma do CO2, ela joga nitrogênio na forma de amônia, leite, peixe. Então é mais sensato perder carbono do que perder nitrogênio. Então, cronometria é outro ponto importante que pode encher a tela. Aqui está uma foto em detalhe aqui da falha do processo final. Nós vamos ver que a granometria do material é outro ponto importante também, que interfere na aeração e na umidade. Né? Se a gente tiver um material muito poroso, muito macroporo, nós temos muita retenção de ar. Se tiver um material muito fragmentado, microporo, tem mais retenção de encharque mais rápido. Então, às vezes, esse é um ponto interessante que a umidade, o teor de espaço vazio tem que ter em torno de 50%. E esse 50% do espaço vazio, né, deve ser 50% do quadro com água e 50% dos 50%, metade desse ar, esse espaço com água. Tá? Próximo. Esse não vai dar em detalhe, o dedo não vai falar, não pode passar. Próximo. Aqui tem aí depois desse feito, a gente demora de 90 a 120 dias. Esse processo de decomposição, a gente faz a massa, quem faz lá na fazenda é um indicador de pH, soma azul de novo de novo. Quando ele tem a reação azul assim, ele composto vai ficar. Tem vários procedimentos, não ter tempo para isso aqui, para dizer se o composto está finalizado, maturado ou modificado. A própria cor, o aspecto, o cheiro, né, cheiro termofado. Você não vê mais naquela massa nem a participação dos componentes iniciais, de palha, que é casca, folha, que é animal morto, que é uma massa bem compacta, que é uma terra de massa bem unificada. Então, depois, tem os métodos do laboratório. No laboratório, o composto bem unificado, bem processado, ele tem que ter até peguei um que veio aqui, material que entregue, esse composto de empresa aqui, evidentemente processado nesse grande, e ele deve ter uma alta capacidade de retenção de água, uma alta CPC, uma alta superfície específica. Né? Então, esses atributos são interessantes para a gente ver. Então, em suma, eu poderia dizer que a compostagem, como já estou passando bem, o que é a compostagem? É um processo de alteração ou mudança físico-química, né, de resíduos animais e ou vegetais, né, através de um agente biológico em condições controladas, principalmente temperatura, umidade e aeração condicional. Nós não estamos inventando nada ou descobrindo nada. Quem nos ensina isso, né, como eu disse, principalmente é a Floresta que faz isso aí ao longo de milhões de anos, evoluindo. E se faz esse processo na Serra Mineira, né? A matéria orgânica que recicla, aquela famosa lei das 12 ilhas, sistema de reciclagem. Então, a compostagem, na verdade, a gente pegou uma matéria orgânica que está na forma natural e com um processo biológico e transforma em matéria orgânica unificada. Né? Com humus, todo mundo é matéria orgânica, mas a matéria orgânica é humus. E sai mineral, né? Carbono, nitrogênio, fósforo, tá? Aí, essa é a primeira etapa. Dando continuidade a isso aí, o que nós temos feito lá?
Esse sistema aqui é uma coisa que eu estava vendo hoje, 3 anos, o pessoal da Cochupê, até o Francisco, o colega que está representando, fazendo parte, montaram uma unidade administrativa lá e vamos usar um fertilizante orgânico mineral. O que vinha a ser isso? Eu não tinha muita noção do que era. Aí nada mais é mistura do fertilizante orgânico com mineral, como o próprio nome menciona, orgânico e mineral. Tá? Então, a gente tem que ter atenção na hora dessa mistura a alguns pontos básicos. Tem que ter o composto deve ter unificado. A relação CN 10 para 1, o composto é totalmente unificado. Até 18 para 1, a legislação permite ser utilizado até 18 para 1. Tá? Então, aí está totalmente utilizado quando está próximo 10 para 1. Tá? Outro ponto ideal que tem que se ater com mistura é o teor de umidade. Tem que estar mais seco. Umidade ideal para a mistura é em torno de 20 a 25%. Se esse material estiver muito úmido, aí basta, começa até a escorrear depois debaixo do modo que estiver misturado. Tá? E um ponto interessante que nós chegamos lá, quando ele está com a densidade de 0,8, via de reto, densidade do material de 0,8, ele está com a unidade ideal. Tá? Então, seja, 1 litro, 800 gramas, tá? Ou 1 metro cúbico, 800 quilos, enfim. Tá? Então, a gente tem que determinar a densidade do composto. Se tiver úmido, tem que secar. Tá? 20 a 25% é ideal. Quando ele está abaixo de 20%, ele começa a levantar corpo primeiro. Tá? Então, 20 a 25% é o ideal. Acima disso, a gente tem que enxugar. E ele enxuga muito rápido, igual o café no terreno, esparrando, mexe. E depois, como que é feita a mistura? É uma mistura física mesmo, da parte orgânica com a parte mineral, como vocês estão vendo aí. Lá nós fazemos os modos de cada subparcela desse aqui tem 1.200 kg de orgânico, com 1.500 litros. Eu coloco em cada subparcela aqui 600 kg de mineral. A leitura eu estou dando 2 para 1. 2 partes de mineral para 1 de orgânico. Tá? E eu entro gesso aqui também nessa jogada. Põe gesso. Tá? Põe gesso, põe nitrogênio, tem potássio, boro, zinco. Perdão, zinco não tem usado na zona, né? Boro, né? Magnésio. Tá? Então toda a adubação do ano é aqui. Usado aqui. Talhão precisa de 10 toneladas, né? Vai entrar aqui na mistura. Na proporção 2 para 1. Claro. Aí de que forma nós fazemos isso? Acho que o filme não vai passar, mas. 2 para 1? Duas partes em peso de orgânico para uma parte do mineral, não em volume. 2 para cada quilo de adubo mineral, eu coloco 2 kg de fertilizante orgânico. Tá? Então, um detalhe, eles marcam com essa concha de 500 litros, a sua parcela, né? O distribuidor mistura no sistema do finiquinho mesmo, como fosse bater concreto. Volto a dizer, é um processo de interação física. Usar betoneira, chave rotativa, chave comum, um processo que tem uma boa interação mistura física de um com o outro. Tá? Depois, cada parcela, cada monte, cada talhão é uma mistura. Então, um talhão aqui é identificado, né? Cada talhão desse. Então, um talhão tem mais fósforo, menos fósforo, mais rico potássio, é a forma de fazer uma análise só. Tá? Próximo. Eu vou procurar um subjetivo. O vídeo, mas não tem como, mas um vídeo interessante. Aqui que está o ganho que efetivamente dentro desse processo. O fertilizante mineral é 50% convencional. Aí que está o ganho. Explicando melhor. Você tem uma demanda aí, de 100 toneladas por ano de mineral, a soma de cada formulação, tudo, 100 toneladas. Eu vou dar de 550, metade. E essas 50, evidentemente, misturando com 100 toneladas de nível orgânico, transforma em 150 toneladas de orgânico mineral, que eu vou aplicar de uma vez só, tendo a mesma resposta para 100 toneladas. Então a demanda é para metade. Eu tenho feito fósforo, potássio, tudo metade. Nitrogênio tem só 40%, ou seja, tem colocado 60% da dose do NEM. Tá? Isso aqui está o grande ganho. Né? Então a quantidade de mineral é 50%. Na prática, eles usaram a mistura 2 para 1. 2 partes de orgânico para 1 mineral. Tá? Aqui, nós não estamos dizendo que nós não estamos colocando menos fertilizante. Nós estamos fazendo um adubo de orgânico mineral, um adubo de liberação lenta, controlada. Tá? Próximo. Porque
Pode encher. Por que se dá esse evento? Pode encher. Porque a matéria orgânica tem uma alta CTC, uma alta capacidade de troca cativante, segura cálcio, magnésio, potássio, todos os micrometais, cobre, ferro, manganês, zinco, tá? E lidera também. Tem uma alta superfície específica. A literatura cita, assim, até um dado assim que a gente fica assim, que é o Google joga da truva, não pode ficar, né? 1 grama de humus tem uma superfície específica de 70 metros quadrados. 1 grama de humus, não de composto, tem uma superfície, uma área de superfície específica, uma sala que lá próxima é de 10 por 70. Então, quantidade de superfície muito grande, isso que é uma alta CTC. Uma alta capacidade de retenção de água, a matéria orgânica tem em torno de 0,8. 1 kg de matéria orgânica, 800 gramas. A matéria orgânica tem 1,8, eu dou 1,8 de 1 gradual. Tem materiais que retém até 12 vezes mais, alguns tipos de dúvidas. Tá? Ela forma quelatiza, né, com um composto orgânico envolvido, é um elemento envolvido com composto orgânico, sem fazer parte da composição química dele. Tá? Ele está sequestrado, ele é completamente liberado. Tá? Então, por essas características do composto, ele faz com que, na mistura física, nós temos um adubo de disponibilidade lenta ou controlada. O próprio professor Malavolta, né, que foi um dos 4 catedráticos reconhecido mundialmente na caracteridade, ele dizia que a quantidade de um elemento qualquer elemento que a gente pode colocar, que nós temos que colocar no sistema, é igual a aparência, quantidade para vegetar, mais a quantidade para produzir, fecha a parênteses. Mesma quantidade de polígono solo. A equação matemática é quase linear. Só que isso tudo, mesmo o fator F, eficiência. O problema está nisso. O fator de aproveitamento do solo baixo, fósforo, fixação, absorção, nitrogênio, utilização, desviação, enfim. Então, a interação vai fazer com que aumente a eficiência e a gente colocando mesmo tendo a mesma resposta. Tá? Mas não estou dizendo que a planta com organelol vai precisar de menos N, menos fósforo, potássio, não. Nós vamos colocando um adulto que tem uma disponibilidade mais controlada, então a eficiência dele é maior, a gente pode reduzir a dose do carro. Tá? Pronto. Eu tenho feito outra forma, esse é um filme, isso não vai dar. Aqui, tem um filme da Trincha da passada, mas esse aqui foi uma mão na roda. O pessoal usa enxada, aquela forma, depois deixa na forma de ler aqui. Aí eu entro na Trincha, isso aqui dá uma fritura toda de material e não inteira mais a mistura. Tá? Quanto mais a misturar a relação de um com o outro, melhor é. Tinha um vídeo que a câmera curtinha, vai dar para passar. Tá? Tudo bem, deve ter documentado dele. Aí a Trincha vem finalizando, tá? Com a sua prova. Aí depois de misturado, como a gente faz a aplicação no campo? Pode mais uma já fiz. Leva a granel, tá? Essa formação que fez lá. Olha, diz quando? Forma de aplicação como leva a granel. E aplica no sistema convencional mesmo, na sacola. Tentei usar o dosador ele tem um ponto positivo que se acerta mais dosagem, mas o rendimento operacional cai a 15%, 20%. A pessoa que aplica com 1 tonelada, 1,2 toneladas, tem 200, 300 quilos. Tá? O dosador também tem a questão de não sair de para baixo, então na mão tem esse melhor. Tá? A localização do organelol é a mesma do mineral. Tá? Os dois lados da planta bem distribuídos, tá? E uma única aplicação. Época da aplicação, logo depois de poder. Estou terminando, eu vou terminar em setembro, outubro, finado está terminado. Tem tanto trocadilho de educação com o pessoal do café, que é só finado, Natal, Carnaval, isso? Eu vou chegar finado para finalizar esse processo aí, tudo. E a correção do solo não está aqui. Eu coloco a parte corretiva, calcário, não coloca aqui, tá? Coloca lá no começo, normalmente se faz. Aqui tem uma observação que eu não falei. Nessa mistura é interessante a gente fugir de forma de nitrogênio na forma de amídia, na forma de ureia, para não perder amônio. Porque como o composto tem carga alcalino, o 8, assim 7, perde um pouco de amônio. Então tem que usar nitrato ou sulfato. Mas evidentemente nitrato, porque ele é mais barato do que o sulfato de amônio. Tá? O próximo, pode deixar. Outra forma de referir, pode deixar. Leva a granel, põe na sacola. Esse copo aqui é interessante. Usa um copo compra do 99. Aí o pessoal tem baseado em torno de 2 toneladas e meia, 3, até 3 toneladas e meia,
de orgânico mineral por hectare. Tá? Então, um quilo, 1,2 kg, cada lado de planta vida distante. Então, para não levar para nós para a roça, leva em conta dosadores, como 99. O pessoal dosa a mão ali, o responsável da equipe, aqui no caso do São Paulo, ele acompanha a ver que o pessoal calibra na mão. Que tem precisão, ele não tem, mas ele procura chegar próximo ao recomendado, do programado. Aquele negócio na prática, você deu erro, mas enfim, tem funcionado dele dessa forma. Tá? Então, dosa a mão e aplica de forma. Tem mais algum foto aí para saber? Tem dosagem? Ah, tá. Aí, pessoal, eu tenho feito isso aí uma vez, uma única aplicação no ano, daquela forma, reduzindo o nitrogênio 40% e reduzindo os outros pela metade. Aplicar uma única vez. O rendimento operacional, de 1 a 1,2 toneladas ao dia. O rendimento operacional daquela mistura lá, 4,5 toneladas ao dia. A mão de obra não reduz. O que eu gastava fazendo 3, 4 parcelamentos lá, tantos X homens, eu gasto a mesma quantidade, praticamente a mesma quantidade. A redução da questão do fertilizante mineral em si, tá? E na utilização dos recursos, né, uma falha melhor no resíduo orgânico e agrega valor. Tá? Aí, essas fotos foram lá da colheita, eu vai ter como mostrar para eles aqui, de análise de folha e tal, e redução de custos, mas em média, por na mão de obra, a parte de opção, colocando a opção de eu estar vendendo essa página, eu tive a redução de 40%. Para cada R$1 que eu usava no convencional, eu uso 60 nesse tempo. Economizo 40 centavos cada real. Então, tá? E ó, a gente está repetindo, esse é um material bastante exemplo, eu vou tratar em 62, né? Esse aqui o colega nosso lá, o Bianco, que sempre acompanha a gente lá. Aí, o próximo. Aí essas fotos já bem previamente recolhidas, todas essas fotos desse material foram feitas nesse tempo, uma preocupação, as plantas responderam bem no nosso tempo visual e também pelas análises de folha. Tá? Pessoal, muito corrido, meio atropelado, né? Eu quero a atenção. Tá bom? Bom, gente, então eu queria aproveitar e agradecer o Eduardo então, pela palestra também, convidar a sentar na mesa conosco aqui, convidar o